Olá, aqui quem fala é William Santa Cruz, diretamente de Careiro da Várzea, no Amazonas. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nada do que eu mostrei até aqui é capaz de traduzir em imagens o quanto essa tarde está linda. Estou encantado e gostaria de que ela durasse por horas e horas, mas o sol já está quase desaparecendo. Na verdade, ele já desapareceu. E hoje eu vim aqui para o campo porque eu vi lá de cima que eles tinham passado um trator que roça o mato, que estava bem alto por causa das chuvas. E aí eu vim para cá conferir. E tá ventando, um vento suave, bem gostoso. Isso tudo me fez ver novamente o quanto tudo isso aqui é bonito. Nos dias de chuva eu fiquei bem desanimado, até fiz um vídeo falando, bem reflexivo, falando sobre isso. E eu mal posso esperar para que chegue o verão. Embora pelo meu desejo eu não vou estar em junho ou em julho aqui, porque eu quero passar o verão na Itália. Ainda bem que eu estou bem longe de qualquer pessoa que possa ouvir isso, porque ia ser no mínimo estranho. Mas é isso, eu quero passar o verão na Itália. E eu não tenho que ter vergonha de dizer isso. E eu quero passar o verão na Itália. Sei que para vocês pode parecer estranho, mas vivendo aqui nesse lugar tão isolado, isso parece algo acima de qualquer possibilidade, mas eu não acredito que seja impossível para mim. Não só porque, de maneira geral, as pessoas não podem colocar nada como impossível para elas. Eu vou colocar um exemplo para vocês aqui. O Oscar não vai rolar nunca. Como também eu acho que é plenamente possível. Deixa eu contar para vocês uma história que aconteceu ano passado mesmo. Era um inverno amazônico chuvoso como esse, e como não tinha muita coisa para fazer, eu passava muito tempo lendo. Aí um dia eu fui na estante pegar um livro e não sei por que me veio na cabeça aquela música, aquele trecho da música da Adriana Calcanhoto que ela diz: dentro de um livro, dentro da noite veloz. E aquilo me fez lembrar das músicas da Adriana Calcanhoto, que a minha mãe tinha um CD e ela ouvia bastante. E eu nunca mais tinha ouvido nada dela, então eu fui lá no Spotify e peguei aquelas músicas que eu costumava ouvir, e aí foram aparecendo algumas outras músicas, até que apareceu uma em particular chamada Príncipe das Marés, que dizia o seguinte: quieto, deitado na prancha, esperto, acompanho a maré, atento eu aguardo a mudança, tô pronto pra quando vier. A minha terra é o mar, a minha terra é o mar. Aí eu gostei da música, peguei e achei o clipe no YouTube. E o clipe eram cenas assim, da Adriana lá no Rio de Janeiro, mostrando a praia, mostrando as ondas. E aquilo
me deixou simplesmente obcecado. Eu quero ir para o Rio de Janeiro. Eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu quero ver o mar. Só uma nota, eu já tinha ido para o Rio de Janeiro, mas fazia mais de 10 anos, que foi em 2013. E eu sempre quis voltar, mas aí eu achava que, como a gente tem tão pouca oportunidade de sair daqui, eu sempre pensava em locais novos e não em repetir destinos antigos. Mas aquela música, aquela vibe, aquilo me despertou um desejo tão grande, mas tão grande. E naquele momento eu achava que era impossível, porque eu tinha que comprar o drone, né? Eu tinha muita ciência que os meus vídeos, para dar um passo a mais, eles precisavam do drone. Eu já tinha algum dinheiro guardado. E também porque todas as vezes que eu já tinha viajado antes, eu tinha ido sozinho e eu disse que eu nunca mais viajaria sozinho, que é um pouco chato. Você não tem companhia e de avião, sem ter ninguém para conversar, ninguém para lhe ajudar, ninguém que você conheça de fato. Então isso era algo que eu não desejava mais. Eu poderia ir sozinho, mas eu queria que fosse alguém comigo, e por diversos motivos ninguém poderia ir. Por exemplo, a Natália para a Adriane era alguma coisa que estava muito além não, mas além, um pouco fora da realidade delas. Então não tinha quem me acompanhasse para essa viagem que eu queria muito ir. Então eu me contentava em ficar ouvindo a música e outras músicas referentes ao Rio de Janeiro que eu encontrava. Eu andava de moto toda tarde ouvindo aquelas músicas e imaginando aquelas ondas, imaginando o mar, imaginando tudo aquilo. Assistia vários vídeos no YouTube, principalmente aqueles que a pessoa filma, não fala nada e vai andando lá pela orla, pela praia, vendo as pessoas, e eu ficava me sentindo lá, mas plenamente com a certeza de que não ia acontecer, pelo menos não agora, e que alguma hora esse desejo passaria e eu ia acabar me esquecendo e me conformando. Acontece que não passou tão rápido, eu fiquei com isso na mente muitas semanas. E aí um belo dia eu estava lá trabalhando, desanimado. A minha prima chegou lá no setor e disse assim: ai meu Deus, não sei, o ano mal começou e a gente já tá cansado. Eu disse: pois é, eu não vejo a hora de tirar umas férias. Sabe para onde eu queria ir? Eu queria ir para o Rio de Janeiro, eu estou obcecado com isso. Aí ela disse: sabe quem que vai? A Ângela com as meninas. A Ângela é minha prima, irmã dessa minha prima que falou comigo, e as filhas dela também iam para essa viagem. E ela falou que elas já estavam de viagem marcada e tal. Aí eu disse: é mesmo? Olha que legal. Aí ela disse: qualquer coisa fala com elas e tal. Eu digo: qualquer coisa eu falo. Aí só foi essa minha prima sair da sala que eu, mais do que depressa, peguei o celular e liguei para minha outra prima e perguntei se ela ia viajar e tal. Ela disse que sim, que eles iam viajar, que já estava tudo comprado, que eles iam para o Rio de Janeiro. Aí ela me falou as datas, que se eu quisesse eu podia ir e tal. Só que aí era para dali um mês quase que certinho. Aí eu disse: meu Deus, como é que eu vou me preparar? Aí eu fiquei pensando, a companhia, que eu acho que era o mais difícil, eu já tinha. E aí eu tinha que ver como é que eu ia fazer para conseguir assento nesses voos, né? Porque além de estar muito próximo, deveria estar muito caro. Aí parece que tudo foi se abrindo. Eu descobri que a minha mãe tinha pontos de um cartão que ela nem sabia que ela tinha esses pontos. E aí eu calculei e dava para eu usar a passagem de ida. Eu já poderia pagar, né? Eu pedi dela. Ela disse: como eu não vou viajar, pode usar. E aí restava apenas pagar a passagem de volta e um valor para colaborar no Airbnb. Então ficou tudo acertado, e naquela mesma tarde eu já saí do trabalho com a passagem comprada nos 2 voos, no de ida e no de volta. Eu consegui ir junto com eles. E então só restava comprar uma mala, comprar algumas roupas, e eu não acreditei que aquilo realmente tinha acontecido, que de tanto eu desejar isso ia acontecer. E foi uma viagem maravilhosa, tirando apenas o fato de que estava com a previsão de tempo de cerca de 4 dias ou 5 de céu nublado. Não ia estar aquele clima ensolarado típico do Rio de Janeiro. Mas tudo bem, pelo menos eu estava lá. Eu lembro a primeira vez que a gente foi lá na praia, depois de ter deixado as malas, eu pisei naquela areia molhada, um pouco gelada, mas eu corri na orla do mar, eu estava tão feliz.
E aí no dia seguinte a gente foi caminhar lá na orla e eu consegui entrar no mar, tava gelado, o tempo tava horrível, mas só de estar lá, só de poder sentir, nossa, eu acreditei, eu sonhei e eu tô realizando uma coisa que nesse momento tão próximo eu achava que era impossível. E aí passaram-se os dias nublados e na data prevista nos aplicativos, o sol abriu e o Rio de Janeiro, como a gente vê ele na televisão, apareceu para mim. Eu queria muito mostrar para vocês porque foi incrível. A gente foi pra praia todos os dias dali então, e quando eu entrava no mar, eu não queria saber de ficar na areia, eu só queria saber de ficar nadando, deixando as ondas me levar. Eu só saía mesmo quando já estava assim, até um pouco mais escuro, já não tinha mais ninguém, vamos, a gente tem que ir embora. E aí eu saía da água e sempre com aquela música na cabeça: a minha terra é o mar, a minha terra é o mar, a minha terra. Foram 9, 10 dias, eu não lembro ao certo, mas foi tão incrível, eu saí um pouco dessa realidade amazonense, campestre. Foi como recarregar as energias, sabe? Aqui é uma planície, então eu vi montanhas, eu vi uma outra geografia, uma outra vegetação. Eu revisitei tantos lugares que eu fui na primeira vez, como o Cristo Redentor. Aconteceu uma coisa maravilhosa, que a gente foi lá no domingo de Páscoa, e aí o sacerdote disse: quem quiser fazer uma leitura, e era um de cada língua. Aí foi uma moça francesa, alguém que lia inglês, e aí ele disse português. Aí eu disse eu. E eu fui lá e li. Depois disse que eu era do Amazonas, de Careiro da Várzea. Foi um dos momentos mais memoráveis da viagem. Além de outros, eu conheci tanta coisa, ainda faltou mais coisas e um dia eu ainda quero voltar lá. Mas agora o meu foco realmente é em conseguir passar esse verão na Itália. E desde então eu decidi que eu não vou mais, quando eu tiver um sonho, alguma meta para realizar, eu não vou ficar, um dia eu quero realizar tal coisa, um dia eu quero passar o verão na Itália. Não, eu quero esse ano. O que é que eu posso fazer para ir este ano? O que é que eu preciso organizar? O que é que eu preciso, quanto eu preciso juntar? Obviamente eu estou naquela mesma situação e principalmente mais ainda que ninguém vai ter possibilidade de ir comigo, então, mas eu não vou ficar de olho nesses detalhes. Ninguém pode ir, eu não tenho dinheiro, eu tenho que comprar uma câmera para parar de gravar com o celular. Não, eu tinha no passado que economizar para comprar o drone e tal, e o drone está aqui, comprei o drone ano passado, dei o meu jeito e viajei. Então esse ano eu não vou impor limites aos meus sonhos, eu vou pensar, organizar, planejar, porque se eu ficar pensando daqui a algum dia, esse dia nunca vai chegar. Então era isso que eu queria partilhar com vocês hoje, para que vocês nunca foquem nas dificuldades, no que está no caminho que separa vocês dos sonhos de vocês. Estipulem datas, prazos, quando que vocês vão fazer isso. Pesquisem, não fiquem acanhados. Se eu pergunto, não tenham medo de perguntar, de pedir a ajuda de alguém que pode ajudar vocês. Já pensou se eu não tivesse falado para minha prima que eu tinha essa vontade enorme de ir para o Rio de Janeiro? Ela não tinha dito que a minha outra prima estava indo, e se eu tivesse medo de perguntar, será não, eles não vão querer me levar? Não, eu fui lá e perguntei. Então, gente, corra atrás. O mundo é muito grande, ele tem muitas oportunidades, e se a gente conseguir vencer a nossa timidez, a nossa resistência, o nosso pensamento de que a gente não é digno, que a gente não é capaz, a gente não vai sair nunca do lugar. Agora eu acho que eu já falei demais, já está à noite e eu preciso voltar para casa. E aqui terminamos este vídeo.
Acabou que eu nem falei pra vocês o que foi que me inspirou a querer passar o verão na Itália. Mas não faltarão oportunidades. Eu ainda tenho muita coisa legal pra conversar com vocês. Até lá, fica aqui novamente o conselho. Sonhem, planejem e realizem. Que um dia todos os sonhos que vocês guardam escondidos no coração de vocês sejam memórias do que um dia vocês viveram.